bem com vocês? Então, eu sou a Thay e vim aqui fazer mais um vídeo de respondendo perguntas. Bem, hoje as perguntas são específicas sobre o TDI, Transtorno Dissoativo de Identidade. Muita gente não conhecia esse transtorno, ou se conhecia a partir de filmes como Fragmentado e tal. Nix, por favor. Coisas do tipo. Então, quando eu falei que eu sofria dessa doença, as pessoas ficaram tipo... Existe? Como? E aí teve uma série de curiosidades, eu me libertei, por assim dizer, porque eu guardava pra mim porque ninguém conhecia e a gente meio que... Eu percebi que a maioria das pessoas que tem TDI, elas têm um rótulo, as pessoas de louca e tal, por causa... Algumas pessoas nem acreditam que existe TDI, que é tudo invenção da gente, que é tipo uma esquizofrenia que a gente tá inventando. Sim, eu li. É muito louco. Mas não é nada disso. Realmente existe, é um transtorno, tá, gente? Pesquisem, tem mesmo. Vê documentário, ó. Tem várias pessoas que tem isso. Ela é considerada um pouquinho assim, não é muita gente que tem, ela é meio rara, mas pesquisem um pouco pra você entender um pouquinho. Então, eu falei que eu ia responder umas curiosidades de vocês, que vocês mandaram bastante perguntinhas, então eu vou responder e vou fazer o mais rápido pra não ficar aquele vídeo super longo. E vou começar com a primeira pergunta, tá? Você se lembra de algo quando está fora? Fora, eles digam assim, quando não sou eu, Thaís, que tô aqui. Olha, gente, uma vez eu falei que não me lembra como um sonâmbulo. Eles, sei lá, eles fazem várias coisas, podem comer, eles podem andar, sair de casa, é até perigoso. E não, eu não me lembro de nada. É uma amnésia, que isso é um sintoma da doença também, amnésia. E o Nix fica miando e atrapalhando o vídeo. Tá, Nix? Segunda pergunta. Suas identidades têm personalidades parecidas com a sua? Não. Olha, pelo que eu sei, a partir das pessoas me contam, porque eu não sei de nada. E das coisas que eu já li, algumas coisas escritas, por uma só, que escreve aparentemente, elas têm personalidade bastante diferente da minha. Por exemplo, uma é uma criança. Então, é uma criança, gente. 5 anos, age como uma criança, gosta de brincar, as coisas assim. Tá. A outra, e ela tem, como ela disse, ela não é muito mais velha que eu, uns 28 anos. Sim, é meio estranho. Eu dou... A personalidade dela, assim, cara, é muito... Como explicar? Porque ela é uma pessoa muito sábia. Eu li os textos que ela escreve, os poemas, coisas que ela escreve, o jeito que ela fala quando é ela que tá aqui. Gente, aonde veio essa inteligência se eu não tenho isso? Por que o Thaís não tem essa inteligência? E a terceira... Vamos dizer que é a bruxa malvada do mal. Eu digo isso brincando, mas sério, eu evito falar dessa daí. Ela é mais velha de todas nós. Ela não é boa. Só isso. Tem algumas coisas que eu realmente não quero falar no vídeo, que eu prefiro deixar meio privado, porque eu sei que se eu falar, algumas pessoas não vão entender e tal, e eu prefiro nem comentar muito sobre ela. Vamos lá. Qual a idade dela? Eu acabei de responder. Tem umas perguntas meio idiota, mas eu achei engraçada e eu botei aqui. Você tem a Patrícia também? Pra quem não sabe, a Patrícia é do filme lá do Fragmentado. Não, não tenho Patrícia. Não tenho nenhuma Patrícia, tá? As suas identidades gostam de coisas iguais a você? Essa pergunta é tipo personalidade, né? Se elas gostam das mesmas coisas, música e tal. Não. Como eu falei, uma criança não gosta das mesmas coisas. A outra, bem intelectual, por assim dizer, gosta de coisas bem mais diferentes de mim. Livros diferentes de mim, poemas, escrever, assim, puta pra caramba. E a outra não gosta de falar da outra. Elas conhecem a sua mãe e chamam ela de mãe? Então, respondendo a pergunta se elas chamam minha mãe de mãe, não.
Ninguém chama minha mãe de mãe. Só a criança. Não, então não tem uma pessoa. Ela chama minha mãe de mãe. Na verdade, ela tem uma coisa assim... Não sei, parece uma carência. Ela gosta de chamar todo mundo. Ela tem uma visão meio que paterna de todos, assim, até do meu namorado quando eu era sua criança, ela chama de pai. É muito... Eu não sei muito sobre ela, porque por ela ser criança é um pouco difícil. Eu só sei por desenhos, ela é bem carente e bem amorosa. E ela é bem oposto de mim quando eu era criança. Gosta de falar, brincalhona, eu não, ela é quieta, estranha, não fala com ninguém. E as outras não chamam minha mãe de mãe, as outras chamam a mãe da Thaís. Essa aqui também eu botei de zoeira, porque eu falei, não é possível, gente. Você é psicopata? Sim. É isso que vocês queriam? Eu? Psicopata? Sim, eu sou psicopata. Sim, eu sou psicopata, tá, gente? Então, próxima pergunta. Alguma identidade já fez algo que você não gostou? Então, gente, essa é uma pergunta muito delicada pra mim. Como eu falei, eu não queria falar algumas coisas, mas... Olha, tem uma identidade que eu já falei que eu não gosto dela, porque ela não é uma pessoa boa. Eu já falo assim, ela não é boa. Com o meu psicólogo, a gente meio que fala a parte má, o alter ego ruim, má. E ela faz coisas que eu não gosto. A sorte que eu tenho é que uma das entidades, a culta que eu falei, inteligente, que eu falo, ela é a que mais me comanda, por assim dizer, quando acontece alguma coisa. Essas identidades, pra mim, aparecem quando eu tô com uma carga de alguma emoção muito forte, tá? E eu já sofro de transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, depressão. Então, sempre elas aparecem, mas não é um tempo assim extenso, como nos filmes e tal. Elas ficam pouco tempo. E a que mais aparece é a de 28 anos, porque ela meio que consegue ser a que aparece mais pra evitar. Na verdade, o meu psicólogo falou que ela me protege da outra má. A criança também às vezes aparece, mas a má, eu falo má porque ela faz coisas ruins, tanto com as pessoas que eu gosto, tanto comigo. Sim, ela faz coisas ruins comigo. Ela sabe que das coisas assim, parece que ela sabe tudo que vai me magoar e ou me deixar com raiva. Parece que o objetivo dela é que eu exploda ou, sei lá, faça alguma coisa que eu não devia, não sei. Ela quer que eu chegue no limite. As coisas que ela faz, eu realmente... Eu não sei, ela é a pior pessoa do mundo pra mim. Se eu pudesse eliminar, eu eliminaria. Sério, eu eliminaria as pessoas da minha vida. Isso é a parte ruim do TDI. Você não escolhe suas identidades. Infelizmente, ela foi a primeira a aparecer. A minha mãe me contava muito que quando eu era criança eu me machucava demais. Eu vivia caindo, me machucando e tal. E, na verdade, ela que me machucava. Sim. Nossa, até deu um negócio aqui. A próxima é: qual é a sensação de quando você volta? Volto eu, Thaís. A sensação é extremamente bizarra, pessoal. Eu tenho que dizer que é muito bizarro, porque pra mim é bizarro, porque tipo assim, como eu tô falando agora com vocês, pode de uma identidade aparecer aqui agora e aparecer... No período, quando uma identidade aparece, eu apago. Mas esse apago é desmaio, gente. Eu caio. Então eu já bati a cabeça, nossa, em tantos lugares. E quando eu volto, eu caio de novo. Mano, é uns apagões, é convulsão. Aí você bate a cabeça, nossa, já em todo lugar. Você apaga do nada. Por isso o perigo de andar sozinha. Não posso. É perigoso andar sozinha na rua, então eu só posso andar com a minha mãe. Em todo lugar que eu vou, só com a minha mãe. E como eu tava dizendo,
eu não posso andar sozinha. Isso foi o médico que passou pra minha mãe. Eu não posso andar sozinha, eu não posso nunca estar sozinha em casa. Além por causa do TDI, por causa de convulsões e de outros transtornos, eu não posso ficar sozinha em casa e nem sair na rua sozinha. Porque tem diversos perigos, como o desmaio, as convulsões e tal. E é isso. E muita gente pergunta assim se eu saio e tal, se eu faço as coisas. Eu saio, gente. Com a minha mãe. Com o Gabriel, porque eles entendem, assim, o que eu passo e principalmente eu saio mais com a minha mãe, porque minha mãe, ela tem, se eu tiver alguma crise, alguma coisa, não só de TDI, essas coisas, tem crise de ansiedade, pânico, qualquer coisa, ela sabe. Ela tem meu remédio, e só ela pode andar com meus remédios também, só ela pode me dar meus remédios. E ela é a única que realmente, acho que quando eu saio, eu me sinto segura saindo com ela, porque ela sabe lidar com a barra. Sabe, se acontecer alguma coisa, se uma identidade aparecer, se a identidade do mal aparecer, ela sabe lidar. E eu não respondi a pergunta como é a sensação. A sensação, gente, que quando eu volto é bizarra porque, por exemplo, agora, como eu falei, pode aparecer uma identidade e ela ficar aqui no meu corpo 2 horas e depois eu volto. Quando eu volto, a minha cabeça, na minha mente, geralmente eu sempre acordo na minha cama, porque ou eu caí em algum lugar e me trazem na cama. Tipo, quando a gente dorme, quando é criança, dorme no sofá e acorda na cama. É tipo isso. Eu acordo assim na cama e fico assim. Às vezes eu tô assim, porque a minha última lembrança é tipo, eu tenho um apagão do dia todo, mano. É como se eu tivesse acabado de acordar. Aí eu olho, tá de noite, eu fico assim, ué, acabei de acordar, mas tá de noite. Aí aos poucos eu vou lembrando, assim, pera, eu fiz isso e isso. Aí eu vou lembrando as coisas que eu, Thaís, fiz. Aí fica uma lacuna que a outra identidade fez que eu não sei. Aí eu volto. É bizarro, bizarro, bizarro. O que você acha do filme Fragmentado? Muita gente pergunta o que eu acho do filme, né? Porque é um ótimo filme, eu adoro. Gente, eu adoro o filme. As pessoas falaram que eu não ia gostar do filme só porque... não sei o que lá. Tá, exageram bastante. Porque é um filme. É um filme e tem que ser um pouco um drama, né? Botar uns negócios legais, assim, né? Falar, monstro, o cara tem poder e tal. Mas pior que é uma coisa... Tem coisinhas que é bem verdade mesmo, sabe? Por exemplo, cada identidade pode ter, sim, um QI. Eu li isso e percebi isso também. Cada identidade também, acho que tem a sua própria força. Sim, isso é verdade. Tem a sua própria força. Caramba, isso é muito bizarro. Gente, isso é muito bizarro. Como? Eu aqui, magrela, assim, sem cor, sem músculo nenhum. Mas a minha identidade mais forte. Forte eu digo porque ela já fez coisas ruins e ela é muito forte e... Ai, tem que contar isso. Aconteceu um negócio lá no médico. Tiveram que chamar 4 enfermeiros. Ninguém tava conseguindo lidar com ela. E eles eram fortes. E ela tava forte. E esse momento eu quero esquecer da minha vida. Tá bem que eu não lembro mesmo. Mas os carinha lembram do hospital. Mudando de assunto. Elas conversam entre si? Sim, conversam. No filme Fragmentado mostra umas partes que eles conversando entre si também. Olha, eles conversam assim. A personalidade de 28 anos, ela conversa muito com a criança. Como eu falei, ela tem um jeito assim, meio... Ela é uma adulta, ela não pode não ser tão adulta, assim, mais velha, mas as atitudes dela é tipo de uma mãe. Ela é muito sábia, parece que ela é aqueles anciãos sábios. Pô, ela entende de tudo. Ela trata, e já ouviram ela falando com a criança, tipo, falando coisas assim que uma mãe faria. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E também já teve ela falando com a Mar. Era uma discussão. Então, mudando de assunto. Então, peraí, gente.
Agora as duas últimas perguntas, porque eu não escolhi muitas perguntas, porque ia ficar um vídeo longo. E algumas coisas, como eu falei, eu não sinto vontade, gente. Não me leve a mal. É que coisas assim que não é legal de se falar na internet. E aí, eu também, sei lá, eu tenho um negócio que eu não quero que as pessoas sintam pena de mim. Eu lembro que muitas pessoas mandaram mensagens falando de coisas do tipo, você fica falando sobre esses negócios pra fazer as pessoas sentirem pena de você. Então, eu não quero que ninguém sinta pena de mim, eu quero que as pessoas me tratem como uma pessoa normal. Só que tem 3 pessoas dentro dela. Sim! Como o meu psicólogo falou, eu sou uma pessoa normal, gente, eu sou normal. Só que eu tenho algumas coisinhas, sabe? Tem umas coisinhas que eu não posso fazer, que todo mundo faz. Como eu falei, sair, se divertir. Eu posso sair e me divertir, sim. Mas eu não posso estar nunca sozinha. Eu não posso sair sozinha. Eu tenho que sair com uma pessoa que entenda o meu caso. Como eu falei, Gabriel, ou minha mãe, ou meu pai. Com pessoas assim que entendam o meu caso. Porque se aconteceu alguma coisa... Eu já tive paradas cardíacas por causa das convulsões. Eu já tive, acho que 3 paradas cardíacas devido à convulsão. Eu juntei e fiquei sem respirar. Então, em casos assim muito extremo, é perigoso. Eu já bati a cabeça também, já cheguei a desmaiar, bati a cabeça por causa da... Quando eu vou e eu bato muito a cabeça, eu me machuco direto, sou cheia de machucados. Então, tem que ter uma pessoa que saiba que eu tenho esse problema e que saiba lidar, né? Imagina, a menina ali morrendo, não consegue respirar. Minha mãe, ela aprendeu, o médico passou, os coisas lá de ressuscitar. Sim, eu já cheguei a quase morrer várias vezes. Ai, eu fico fazendo piada com isso. Não faz piada com isso. E é isso, gente. Então, eu sou uma pessoa normal, mas que tem que ter um pouquinho de cuidado. Eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, como minha mãe falou. Isso não quebra. Mas eu não quero que ninguém sinta pena de mim. As pessoas ficam falando, você não pode fazer faculdade, você não pode trabalhar, você não pode fazer isso, isso. Eu falei, gente, eu sei que eu não posso fazer essas coisas, mas eu encontrei coisas que eu gosto de fazer, tipo cosplay. Eu amo fazer cosplay, eu amo fazer vídeos, eu adoro fazer vídeo, tirar foto. E isso me preenche. E os meus livros, que tem aqui um monte de livro aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas tem um monte de livro ali, ó. Isso me mantém firme, me mantém, e vocês me mantêm forte. Suas mensagens de vocês me mantêm forte. Desculpa aí, gente, botando minha mãozona na câmera. Mas vocês também me mantêm fortes. Meus amigos me mantêm forte. Minha família, vocês me mantêm em pé. Vocês me fazem querer estar aqui. E é isso. E eu vou responder as perguntas logo, que tá ficando tarde. E, gente, eu tenho um psicólogo assim. Eu esqueço que eu tô no vídeo e vou falando as coisas. Talvez eu corte. Essas 2 últimas perguntas é assim, elas sabem coisas sobre você. Por exemplo, ontem, sabe por quê? Essa pergunta foi um amigo meu que fez, mas ele fez mais pra mim, não pra mim fazer no vídeo. Mas eu quis responder porque ontem eu fiquei muito mal, aconteceu uma coisa muito séria. Não muito séria. Aconteceu uma coisa assim, uma identidade. Eu tô com uns problemas, assim, em questão de saúde mesmo, que eu mudei minha alimentação total, tô comendo só coisa saudável, não tomo refrigerante, nada de fritura e tudo, por causa dos meus problemas, tava dando um problema e tal, sério. E minha mãe fez um bolo ontem, integral, tudinho, bonitinho, bolinha, é integral, tal, mas você não pode comer também o bolo inteiro e tal. Comi 2 fatias, fiz a minha dieta normal, comi minhas coisinhas normal. Porém, quando era meia-noite, eu ainda estava acordada, eu tenho muita dificuldade para dormir. E uma identidade apareceu, foi da criança. E ela ama comer, gente, doces. E ela comeu, praticamente, tinha isso aqui de bolo. Isso aqui de bolo. Ela comeu tudo. Tudinho. Tudinho, gente. Ela comeu, tipo, o bolo inteiro. Mas, Thaís,
Daí, se ela comer o bolo, então é só um bolo. Um problema é que eu tenho alergia a leite. Tá, gente? Eu tenho alergia a leite e eu também tava mudando a minha dieta por causa desse problema que eu tava tendo com comida mesmo, que eu tava comendo muita porcaria e tava passando mal. Por causa do meu refluxo, gastrite, essas paradas, não, tudo jovem, tudo tem isso agora. Eu tenho esses problemas de refluxo, e além da alergia ao leite, o bolo, mesmo sendo integral e tudo, não tem leite. Eu comi só 2 fatiazinhas pra dar um gostinho, não passei mal. Mas ela comeu muito e eu acabei passando mal a noite inteira. E me senti mal depois. Quando eu voltei, eu me senti... Nossa, gente, parecia... Eu não conseguia respirar, porque eu tava sentindo muito cheia. Aí começou os sintomas da alergia a leite que eu tenho. Minha pele pipoca e fica coçando e eu não consigo respirar. Não assim, tipo, ataque anafilático. Eu não consigo respirar porque eu me sentia cheia e começou aquele negócio voltar, porque eu tenho que... tipo refluxo, eu me senti muito mal mesmo. Eu falei, meu Deus, tô passando mal. E depois eu me senti mal porque eu comi um bolo inteiro. Não fui eu, mas comi. Minha mãe não tinha comido nenhuma fatia do bolo. Eu me senti mal por isso. Ela fez um bolo, ela queria tanto comer e ela não comeu nem um pedaço. E 2, ela falou assim que... meu Deus, vou parar de fazer bolo, essas coisas e tal. Vamos ter que parar também de comprar biscoito e não sei o que, não sei o que. Eu comecei a me sentir culpada porque outras pessoas gostam de comer bolo, então vão deixar de fazer as coisas por mim. Não. E acabei que isso foi uma coisa bem ruim. E não, respondendo a pergunta se elas sabem coisas sobre mim, a criança não sabe que eu tenho alergia a leite. Aparentemente, acho que as outras sabem, não sei. Acho que a do meio sabe. A do meio eu digo porque de idade, assim. Ela sabe. A outra má tá nem aí se eu morrer. Pera, ela tá aí sim. Se eu morrer, ela morre. Meu Deus. E a última é... elas podem guardar segredos de você? Gente, eu tinha muita dúvida sobre isso. Mas eu descobri que sim, elas podem guardar segredos sobre mim, sim. Por exemplo, a identidade do meio que eu tive, de 28 anos, ela guarda segredos de mim, sabia? Sabia, gente? Ela guarda segredos do meu passado, da minha infância. Ela sabe o que aconteceu comigo e ela guardou uma parte disso que eu não me lembro muito da minha infância, de uma parte. O resto eu me lembro. Teve uma pergunta que falava assim, mas o que causa esse transtorno? Então, gente, é muito delicado essa parte. Eu prefiro deixar escrito aqui embaixo, perdendo a voz já, o que pode causar o transtorno, e é exatamente isso. Só quero que saibam que eu tô bem. Isso é uma parte do meu passado que eu deixei pra trás. Porém, como eu era criança e não conseguia absorver aquilo, acabei criando identidades. E acabou que elas vieram. E eu sei que uma delas, como eu falei, a sábia, ela guarda algumas partes de mim. Eu sei que ela me protege. Sabe, eu acho que eu sou grata por ela. Sou muito grata por ela. Sou grata por ela sempre me ajudar. E não deixar aquela coisa ruim aparecer. E sempre poder me ajudar. E talvez seja bom a gente não saber algumas coisas, né? Não sei. Você gostaria de saber algo ruim do seu passado? Algo que alguém fez ruim com você? Não sei. Só de pensar eu já me sinto mal. Às vezes eu me sinto tão mal que eu simplesmente... Olha, gente, falando sério, já tive momentos que eu fiz muita merda comigo. Porque eu não aguentava mais. Não dava. Só te lembrar. Muita gente me perguntou, assim,
as pessoas mais íntimas que eu contei, e que são meus amigos, que eu contei de fato o que aconteceu, elas perguntam, são só dúvidas, e elas perguntaram assim, isso aconteceu devido a isso, mas tem pessoas que sofrem disso na infância e não adquiram o TDI. Gente, eu já li muito sobre crianças que sofreram algum tipo de abuso na infância. Olha, a maioria que eu li, eu pesquisei muito sobre isso, a maioria. Nessa parte aqui, a gente nunca volta ao normal. A gente muda completamente. E cada um tem a sua forma de lidar com a dor e isso, né? Por exemplo, tem uma história muito famosa de uma garotinha que sofreu. Ela sofria quando era bebê e tal, mas com ela foi uma coisa bem séria. Todo mundo acho que já leu a história dela, que é a criança psicopata ou algo assim. O anjo psicopata, não lembro, é uma história que eu vi na TV, que ela acabou virando uma criança assim, não vou dizer psicopata, ela, por causa dos traumas dela, ela acabou ficando agressiva, ela machucava o irmão, ela queria matar a família adotiva dela, porque os pais dela foram presos e tal. Foi isso que aconteceu com ela. Aquilo marcou a vida dela, na infância dela, ela desenvolveu um transtorno. Mas que bom que hoje, pelo que eu li hoje, ela tá de boas, ela tá bem, ela se livrou, ela ficou internada também muitos anos numa clínica, mas ela conseguiu se livrar e hoje, pelo que eu sei, ela ajuda pessoas que sofrem e passaram por abusos, coisas do tipo, e eu achei isso super incrível, a história dela. E eu vou tentar achar o nome dela e vou deixar aqui o nome dela e da história e dessa menina. E muitos outros também, existem muitas outras crianças que já passaram por isso e que bom que eles não tiveram nada, tipo, eu falo que bom da parte depois, que eles não tiveram nenhum trauma, não desenvolveram nenhuma depressão, um transtorno pós-traumático ou algo assim, e eles conseguiram seguir em frente. Não quer dizer que nós, que não seguimos em frente, somos fracos, a gente tem o nosso jeito de saber lidar, né? Cada um, né? E é isso. E eu realmente espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje foi um vídeo bem, assim, eu vou dizer, bem íntimo pra mim. Porque eu falei detalhes da minha vida, assim, público. Sabe por quê? Eu quis falar porque eu sei que tem pessoas que passam pelo mesmo que eu. Ou por causa de medo, vergonha, não falam sobre isso. E também a gente tem um estigma de serem esquizofrênicos, sim. As pessoas acham que pessoas com transtorno de múltiplas personalidades, que era o nome antigo usado, pessoas esquizofrênicas e tal. Então, eu só quero que vocês saibam que a gente não tá sozinho, tá, gente? Tamo junto nessa batalha. E vamos ficar até o final. Eu queria muito agradecer a todos vocês, todos os meus amigos que me apoiam e sempre mandam mensagens pra mim. Vocês que sempre me ajudam. Vocês são incríveis e é isso que eu queria dizer. Muitíssimo obrigada por tudo. E eu dei um pouquinho mais, um pedacinho de mim sobre vocês, contei um pouquinho de mim. E eu espero voltar a fazer outros vídeos. E eu gostaria muitíssimo que vocês me recomendassem vídeos, sabe? O que eu posso fazer, sabe? Me recomendar alguma coisa pra mim fazer, falando sobre animes, uma coisa mais diferente, né? Uma coisa mais alegre. Animes, filmes, sei lá, qualquer coisa. Muitas meninas querem que eu faça tutorial de make, só que... gente, eu não sei fazer isso. E é isso, gente. Estamos chegando no final do vídeo. E eu quero deixar um beijo pra vocês.
E agora, dizendo adeus, finalmente acabou, gente. Beijinhos, dei beijinhos. Então, gente, se vocês gostaram, dá aquela curtida. Compartilha o vídeo pra todo mundo ver, pra todo mundo saber que isso não é uma coisa de outro mundo. É da Terra, não é de outro mundo. E se inscrevam no canal, essas coisas que todo mundo no YouTube fala. Se inscreva no canal, sei lá, dá uma curtida, comenta o que vocês acharam, e é isso aí. Me siga nas redes sociais. Gente, eu não sirvo pra ser YouTube. Percebi isso. Mas eu adoro fazer vídeos, e é isso que importa, fazer vídeos e é isso. E o que dizer? Não se esqueçam de mandar recomendações, mandar sugestões de vídeos pra me fazer, sei lá. Mandem pra mim, pode mandar nas minhas redes sociais aqui. Mandem no meu Insta, tá, gente? Que lá eu leio mensagem bastante. Pode ser no Face também e tal. E é isso. Beijinhos. Beijinhos da Thay.